Muito boa noite a todos. Quero desejar a todas as mães um ótimo dia. Quero parabenizar a você, mamãe, que Deus lhe concedeu o privilégio nesta missão dada pelo Senhor. Hoje nós queremos uma mãe na palavra de Deus. Queremos aprender um pouquinho a respeito de como Deus atua em nossas vidas, como Deus trabalha na vida da gente, apesar das circunstâncias, em meio a lutas, a dificuldades, a bênçãos e também a maldições. Deus está sempre atuando em nossas vidas, tá? Talvez maldições segundo nós, mas Deus, ele tem um plano excelente, ele tem um plano maravilhoso, ele tem um plano soberano para cada uma de nossas vidas. E nesta noite nós queremos falar um pouquinho a respeito de Ana, uma mulher que viveu séculos antes de Cristo. Todos nós já ouvimos falar a respeito da história maravilhosa de Ana, uma história também de sofrimento, uma história de luta, mas uma história que está marcada em nossas mentes por ser ela a saber tudo aquilo que Deus fez por meio de seu filho, por meio dessa dinastia vinda de Samuel. Mas nesta noite eu quero convidar você então a abrir o livro de Samuel, 1 Samuel, livro este datado ali antes, 10 séculos antes de Cristo. 1 Samuel, e nós vamos, enquanto abrimos a palavra de Deus, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor para Deus falar aos nossos corações, para Deus nos ensinar através da sua palavra. Então vamos orar. Pai Santo, excelente é o Senhor, Tu és perfeito, Tu és sublime. Senhor, nós precisamos demais da atuação do Senhor. Eu quero, Deus, pedir a Ti que, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso único Salvador, que nós possamos, Deus, nesta noite ouvir a voz do Senhor. Fale, Senhor, apesar de nós, por meio de nós, falar com cada um. Pedir também que o Teu povo comece, Senhor, já esteja preparado para ouvir esta mensagem que chegará aos seus lares. Deus, nós oramos na dependência do Teu Espírito Santo, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedimos que o propósito do Senhor se cumpra nesta noite de hoje. Amém. Então nós iremos falar de Ana, uma mulher segundo o propósito de Deus. Eu sei, você sabe, mas nem todos nós temos a ciência que Deus tem um propósito em nossas vidas. E às vezes não compreendemos quais os propósitos. Eu sei que Deus ele tem um propósito de nos santificar, nós temos que glorificar o nome do Senhor, mas na vida peculiar de cada pessoa há um propósito definido, há um propósito estabelecido por Deus. E isso não quer dizer que Deus ele vai nos colocar à força ou vai nos fazer cumprir o propósito dele, queira nós ou não. Não é bem assim. Ao longo da nossa vida, eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse um trilho com duas direções. E Deus sabe onde nós vamos ir, Deus sabe se nós vamos sair dos trilhos, Deus sabe se nós vamos chegar onde Ele quer, onde é a vontade, o desejo dEle. Mas, ao longo da nossa jornada, nós precisamos entender também que nós somos cooperadores com os planos de Deus. Então, nós podemos sim avacalhar
os planos do Senhor para a nossa vida, mas nós podemos também facilitar com que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Então hoje nós queremos entender um pouquinho a respeito de Ana, do propósito do seu sonho, do propósito do seu filho, do propósito do seu desejo, propósito esse que também era um propósito do coração daquela mulher. Então nós vamos ver que Ana, ela foi auxiliada pelo Senhor. E em 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 8, com Ana foi auxiliada pelo Senhor. E diz assim, vamos aprender um pouquinho sobre esta mulher, sobre a vida dela. Houve um homem de Ramatim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, em outra porção excelente, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Em outras versões, rompido ou cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Muito bom, né? Maravilhoso, né? Ao passo que ele está dizendo: Ana, você não precisa chorar. Mas aqui nós queremos falar que Ana era auxiliada pelo Senhor. Nós podemos ver que é uma mulher temente a Deus, uma família que teme ao Senhor, uma família comprometida com Deus, mas ainda assim, a Bíblia nos diz no versículo 5, que a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo porque o Senhor houvesse deixado ela estéril. Então, como assim ela é auxiliada pelo Senhor? A primeira coisa que compreender, irmãos, diante de nossas lutas, nossas dificuldades e problemas que nós passamos, é que Deus tinha um propósito com a esterilidade de Ana. Mas como assim, pastor? Deus sabe, irmãos, que nós, muitas vezes, nós precisamos passar por situações, nós precisamos passar por problemas, dificuldades, para que nós possamos buscar o Senhor, para que nós possamos nos enquadrar, nos encaixar no perfil, na vontade de Deus que Ele tem para nós. Assim como, não sei se você se lembra, quando Paulo, ali ele está orando, pedindo ao Senhor que tirasse dele o seu problema, Deus simplesmente ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça é bastante na tua vida. Estou parafraseando o texto. A minha graça te basta, Paulo. Por quê? Porque Deus sabia que Paulo, se ele fosse com o ministério que ele tinha, com tudo que estava acontecendo, ele muito bem poderia se ensoberbecer. Mas ali Deus já estava trabalhando, já tinha um chamado para a vida dele, já estava se de Deus na vida de Paulo. O que a gente não entende às vezes
é que Deus tem um plano para nós, Deus tem um propósito. Mas se tudo na nossa vida ocorrer conforme nós queremos, conforme nós raramente Deus, nós iremos consultar a Deus, nós iremos dobrar o nosso joelho e o nosso coração perante Deus. Mas Ana, até mesmo por conta do texto que está falando, ela tinha uma companheira, né? A outra mulher de Eucana, que era Penina. E é engraçado que a Penina, ela fazia questão de irritar a Ana. Muito, irmãos, era muito triste para uma mulher, naquela época, naquele contexto, ela não conseguir engravidar. Mas o texto está dizendo para nós, porque a sua rival, versículo 6, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que se alguém estava impedindo Ana de ficar grávida, se alguém tinha já encerrado ou esterilizado Ana, deixado ela infértil, esse alguém seria o Senhor. Aí nós vamos falar assim, mas então como assim Deus estava auxiliando Ana o tempo todo? Irmãos, Deus tem planos soberanos para a nossa vida. E ele tinha um plano também soberano, maravilhoso para a vida de Ana. Deus já sabia na sua eternidade que Samuel iria nascer. Deus sabia que Ana tinha propósito na vida daquele menino. Ana tinha o coração voltado a fazer a vontade do Senhor, mas Deus precisou também auxiliar ela no quesito de dar um tempo ou permitir com que ela, um bom tempo, ficasse no período de estéril. E assim, irmãos, Deus, ele vai na minha vida e na sua vida aquilo que ele tem. Ou seja, Deus tira para depois dar. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que Deus é soberano e que ele, irmãos, não deve satisfações a nós. Mas Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas. E no caso de Ana, é muito provável que essa esterilidade fosse plano do Senhor. E aí nós podemos ver que assim, Ana, ela continua orando a Deus. Anualmente, ela subia à casa do Senhor para adorar o Senhor com a sua família, ofereciam ali os seus holocaustos, os seus sacrifícios em gratidão ao que o Senhor tinha feito, mas Ana, ela continua muito chateada. Então, no capítulo 2, nós podemos ver que Ana, ela sempre teve o auxílio do Senhor. Lógico que aqui, o cântico de Ana, depois que ela já teve Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca os meus quanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por mão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos, perde vigor. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, o que faz descer a sepultura e faz também subir a sepultura. Então, meus irmãos, Ana, ela sempre foi auxiliada por Deus. Ainda que nós não estamos lendo no texto algo, nós podemos entender que era uma mulher temente ao Senhor, de uma família que temia o Senhor, mas uma mulher que em todo o tempo ela está ali buscando ao Senhor, sendo auxiliada pelo Senhor, aquilo que Deus tinha um propósito, talvez da qual ela não sabia.
E imagina você também, né, diante do que Ana passava, você conviver com uma outra pessoa, que essa pessoa está sempre zombando de você, está sempre desfazendo de você, está sempre achando que ela é melhor do que você. E às vezes isso acontece muito entre nós. Então eu quero encorajar a você que tem passado por problemas, dificuldades, e dizer para você que o Senhor, Ele quer ser o seu auxiliador, Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer, Ele quer ser o socorro bem presente nas suas tribulações. Mas nós precisamos deixar com que o Senhor faça isso. Buscar o Senhor, nós precisamos clamar, gritar o Senhor, para que Ele venha ao nosso socorro. Então, Ana, ela foi auxiliada pelo Senhor. E no versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão do Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, e observando-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, nós podemos ver que Ana, ela estava sempre talvez ela não imaginava o quanto ela era auxiliada pelo Senhor. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui. Imagine, Ana está na casa do Senhor, está orando ao Senhor, está falando com Deus, e ainda assim, Eli, o sacerdote, o homem de Deus, chega lá para dizer o seguinte: ei, mulher, para de beber, para de encher a cara. Irmãos, se essa mulher não fosse auxiliada por Deus, eu imagino que o plano de Deus, o propósito do Senhor não se cumpriria na vida dela. Porque Deus havia encerrado a madre. Ela morava com uma mulher, e essa mulher ficava ali, de quando em quando, desfazendo, provocando ela a ira. Ela tinha um grande diante da sociedade em qual ela vivia, porque ela não conseguia dar filho, que era muito importante para aquela época, para o seu marido. E quando ela vai orar, ainda assim, chega ali e o próprio sacerdote a acusa de algo que ela não está fazendo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: se nós não somos auxiliados pelo Senhor, se o Senhor não é o nosso socorro, se o Senhor não nos ajuda, facilmente a gente sai da presença do Senhor. Mas Ana também era uma mulher dedicada ao Senhor. Eu acabei de dizer que Ana e sua família anualmente iriam à casa do Senhor oferecer sacrifícios, né? Isso sem contar com dentro da sua casa. Mas isso aqui prova que eram homens e mulheres tementes ao Senhor. E, irmãos, Ana, ela dedica o seu filho ao Senhor, mas um filho que ainda não veio, um filho que ela sonha em ter, um filho que ela está planejando, um sonho que ela tem. Imagino que desde que ela se casa e ela está vendo ali Penina tendo filhos e mais filhos, a Bíblia diz que Eucana tinha filhos e filhas, e ela não consegue engravidar. E ela simplesmente diz, no versículo 11, e fez um voto
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sua cabeça não lhe passará navalha. Então nós precisamos observar aqui que Ana, primeiro ela está dizendo, ela disse 2 vezes que ela se classifica como serva. Senhor, se atenderes a tua serva, se usares de benignidade para a tua serva. Ana era uma serva do Senhor. E ela entendia que Deus, ele tinha planos na vida dos nossos filhos. Deus, ele precisava, de quando em quando, ele tem prazer em usar pessoas, assim como usou os profetas, os apóstolos, os seus servos, ele continua tendo prazer. E Ana, ela simplesmente, ela dedicação, e essa dedicação vai além da sua vida própria. Ela está dizendo, olha, se um dia Deus, o Senhor, tiver compaixão de mim, se o Senhor for benigno à tua serva, e quiseres porventura, se for da tua vontade, do teu agrado, que eu tenha um filho, e esse filho seja varão, homem, eu irei dedicá-lo ao Senhor. Irmãos, isso é muito profundo. Se a mulher não amasse a Deus, não conhecesse a Deus, não servisse a Deus, de forma alguma ela faria uma coisa do tipo. Até mesmo porque um dos grandes prazeres da maternidade, né? Nós que somos pai, eu não sou mãe, mas sou pai, é nós termos os nossos filhos ao nosso lado. É nós vermos a gestação, o nascimento, ver o crescimento deles, acompanharmos como que eles vão crescendo e evoluindo do nosso lado. Mas Ana está dizendo, eu vou dedicar ele ao Senhor. Não dedicar ele por um tempo. Eu quero dedicar esse filho a ti, Deus. Esse filho não será meu, esse filho será do Senhor. E eu quero perguntar às mães, aos pais da nossa época, da nossa geração, será, irmãos, que nós estamos dedicando, nós somos dedicados realmente ao Senhor? Será que nós estamos tão preocupados que os nossos filhos sejam de Deus, igual nós estamos preocupados onde eles vão estudar, onde eles vão trabalhar, a faculdade que eles vão fazer? Será que essa é a nossa preocupação em devolver os nossos filhos do Senhor? Dizer, Deus, olha, o filho que tu me deres, Senhor, eu vou criá-lo no caminho do Senhor. Eu vou, dia após dia, instruí-lo nos teus caminhos. Eu vou me esmerar em fazer com que os meus filhos, os nossos filhos, eles possam aprender a amar o Senhor, aprender o caminho do Senhor, aprender como que o Senhor é maravilhoso. Talvez hoje essa tenha sido uma área esquecida dentro da igreja, uma área débil com relação aos pais dos nossos filhos. Ana, uma mulher dedicada ao Senhor, nós precisamos compreender que quando ela dedica o seu filho, ela demonstra uma disposição. Eu estou disposta, Senhor. Eu quero dedicar porque eu estou disposta. Eu sou a tua serva. E quando ela fala aí do voto, né, do nazireado, era um voto de passar navalha, assim, se alguém lembra da história de cabeça da pessoa, era uma consagração. Eu estou consagrando, eu quero consagrar o meu filho. Mas o meu filho que ainda nem veio, o meu filho que eu nem sei se ainda. Então é muito profundo o que está acontecendo ou o que aconteceu na vida de Ana. E hoje, às vezes, nós não podemos fazer muitos votos com o Senhor. Porque eu me lembro do voto de Jefté.
Ali em Juízes, o primeiro que vier da minha aldeia em minha direção, Senhor, esse eu vou dedicar ao Senhor em sacrifício. Não que Deus queria, não que fosse da vontade de Deus que Jefité fizesse o que ele fez, mas Jefité, ele demonstra que quando nós fazemos um voto a Deus, nós devemos cumprir. Por isso que hoje a gente nem deve ficar fazendo votos ao Senhor, mas a gente tem que aprender a ter um coração consagrado ao Senhor. Porque se o meu coração é consagrado a Deus, eu vou querer que a minha família seja consagrada a Deus. Se o meu coração é consagrado a Deus, eu vou querer que o coração dos meus filhos, assim como no caso de Samuel, que ainda não havia chegado, esse coração seja também consagrado ao Senhor. Então, irmãos, Ana, um exemplo bíblico, uma mãe segundo o propósito de Deus, nós podemos ver que ela foi auxiliada constantemente pelo Senhor, mas ela também era dedicada ao Senhor dos Exércitos. E a Bíblia dizer lá, vamos continuar a leitura, no versículo 15, a gente parou ali. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E ela ficou ali um bom tempo orando. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, assim seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Vamos parar por aqui. Irmãos, Ana, além de ser dedicada ao Senhor, ela é um exemplo de fidelidade. Que mãe, vamos ser sinceros, que mãe atualmente dedicaria um filho nas circunstâncias de Ana? Ou que pais iriam dedicar um filho daquela forma? Porque, irmãos, a apresentação de uma criança na igreja é uma coisa, né? Mas o que Ana está dizendo é: eu quero que o meu filho desmame, porque depois eu quero consagrá-lo, dedicá-lo para todo sempre ao Senhor. E quando eu levá-lo ele ao templo, que ele ali fique, que ele ali permaneça. Quando for o menino desmamado, eu vou levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor. Ela não subiu para cumprir o voto e para oferecer o sacrifício, mas ela diz: levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, ficar para sempre. Eu quero perguntar para nós: será que nós temos tido um coração voltado para o Senhor? Será que aquilo que nós temos de fato é do Senhor? Será que aquilo que pedimos ao Senhor, às vezes clamamos ao Senhor?
Eu, às vezes, dou uns exemplos dentro da igreja, né, no templo, na casa de Deus, dizendo que nós somos, nós sofremos de amnésia. E é muito relâmpago, né? Porque nós um dia falamos, olha, essa situação, se Deus me der, me ajudar a passar por essa situação, se Deus me der essa condição, por certo que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a minha casa vai ser do Senhor, o meu automóvel vai ser do Senhor, os meus filhos serão do Senhor. E talvez, irmãos, Deus, olhando para nós, Ele diz, olha, eu estou lembrado daquela oração, daquele voto, daquelas palavras que você disse dirigindo a mim aquele dia. E Deus vai e faz cumprir em nós o propósito dele. Mas a gente esquece o seguinte, que Deus, como eu falei, ele tem propósito nas nossas vidas. Ele tinha propósito de Samuel ser quem foi. Mas eu pergunto, e se Ana fosse um de nós? E se Ana simplesmente ganhou seu filho, agora está com os filhos nas mãos, e ela o abraçasse e pensasse, é meu, o Senhor me deu e ninguém toca? Não foi isso que Ana fez. Ana simplesmente, ela cumpriu a palavra que ela tinha falado com o Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fique até que o desmame. Não é muito profundo ver que Eucana, ele também como um homem de Deus, como um homem temente ao Senhor, ele está a favor. Você prometeu dedicar o seu filho a Deus, então assim que ele desmamar, de fato, vai lá e cumpra a sua palavra. E ele diz, respondeu Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fique até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Era um menino, ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. E disse ela, certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Irmãos, Samuel já era do Senhor antes mesmo de nascer, pois Ana havia decidido no seu coração que esse filho do Senhor. Só o Senhor, no versículo 28 ela diz, né? Ao Senhor eu o entregarei. E devolver algo para o Senhor, aqui no caso, irmãos, era um ato de fidelidade. E nós precisamos aprender a ser mais fiel ao Senhor. E às vezes quando nós falamos em fidelidade, muitos de nós pensamos em ser fiel quando não exige algo de nós. Ser fiel quando nós preço a ser pago. Quero dizer para você, Deus foi fiel a nós. Ele prometeu a salvação, ele prometeu enviar seu Filho Jesus Cristo, e ele foi fiel em abrir mão, né, do seu Filho na glória e enviar o seu Filho para este mundo, para se fazer carne, nascer. E ele foi fiel até no sofrimento de Jesus Cristo, em ver o seu Filho sofrendo, padecendo por conta da minha salvação e por conta da sua salvação. Ana tinha decidido ser fiel ao Senhor. Ana era uma mulher consagrada ao Senhor. Ana é uma mulher que nós podemos dizer hoje,
uma mulher, uma mãe, segundo o propósito de Deus. No seu coração, estava um propósito que era adorar ao Senhor, era servir ao Senhor, era se dedicar ao Senhor. E aí nós vimos que ela foi auxiliada, ela foi fiel, porque o seu coração estava voltado para o Senhor. Então que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa alma possa ficar na presença do Senhor. Tudo ao nosso redor possa ser consagrado ao Senhor Deus. Eu não sei o que você tem feito com relação à sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você tem passado. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. E sei também que muitos dos propósitos de Deus na nossa vida vão se cumprir, outros não vão se cumprir. Porque Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer usar as circunstâncias, Deus quer usar pessoas, Deus quer usar a nossa casa, Deus quer usar os nossos inimigos, tudo o que temos e o que não temos. E eu sei de uma coisa, que independente das nossas situações, lugares, épocas, o Senhor quer cumprir propósito em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Eu queria só deixar aqui mesmo hoje o exemplo de Ana, né? Uma mulher do Senhor, uma mulher que passou por sofrimentos, mas uma mulher que foi auxiliada por Deus, uma mulher que tinha no seu coração o desejo de ser dedicada a Deus, ao passo que dedica ao seu filho. E ela demonstra a sua fidelidade quando ela é agraciada pelo Senhor. Que nós possamos ser assim também. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos, ó Deus, porque nós somos imperfeitos, somos incapazes, somos, Deus, falhos, fracos, somos débeis, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque graças às nossas falhas, graças aos nossos fracassos, graças, Senhor, até mesmo pela queda do homem, hoje nós olhamos para Ti, hoje nós chegamos com o nosso coração diante do Senhor para pedir ao Senhor que nos auxilie, que nos socorra, para demonstrar ao Senhor que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que nada mesmo nós conseguimos fazer, realizar, se o Senhor não estiver nos auxiliando. E Deus, que os propósitos do Senhor, que a vontade do seu coração, Pai, venha se cumprir nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que têm dedicado suas vidas ao Senhor, têm feito do Senhor o único Deus de suas vidas. E, Senhor, use as nossas vidas para que mais e mais pessoas consigam chegar até a Ti. Deus, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana. Mamães, um grande abraço e parabéns por essa missão que o Senhor concedeu a você. Tchau, tchau. Fica com Deus.